Fala, minha família! Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds no mercado para a gente obter nossos lucros. Bom, saindo da nossa apresentação, antes da gente passar aqui a nossa grade para nossa terça-feira, vamos só dar uma olhada rapidinho como está sendo aí a nossa segunda-feira. Na segunda, a gente, na verdade, havia trabalhado numa grade de 4 jogos, porém um foi adiado. Foi o jogo que está aqui para a gente atuar na terça-feira, na La Liga na Espanha, que é o jogo do Valência contra o Real Oviedo. Ele era o jogo que ia acontecer na segunda-feira, foi adiado, vai acontecer na segunda, então aí vai acontecer na terça, né? Então na segunda a gente ficou com apenas 3 jogos. Desses 3 jogos, a gente já tem 2 jogos concluídos, a gente está aí com 2 greens, e aí falta mais um jogo aqui, né, que já está trabalhando aí com a chance dupla no São Paulo. Caso o São Paulo aqui vença ou empate a sua partida, a gente consegue mais um green, consegue gabaritar a segunda. Caso o São Paulo seja derrotado pelo Ceará, a gente fica aí com um head no dia. Então vamos comentar aqui dos 2 jogos que já está concreto aqui. Primeiro jogo, falar na Superliga da Dinamarca. No jogo do Midland contra o Rangers, trabalhamos para sair. Margem de primeira partida, o bilhete bateu. E o segundo jogo do dia foi o jogo do Stjärnar contra o Vikingur, que a gente trabalhou aí com ambas as equipes para marcarem, né? Então, os 2 bilhetes aí bateram, né? Até mencionei nesse segundo jogo aqui, no jogo da Islândia, que também tinha valor buscar um gol e meio, quem quisesse ficar ali de forma mais tranquila, mas que tinha muito valor aí também buscar o ambas, e foi o nosso bilhete aqui, o bilhete bateu. Como eu mencionei, o jogo do São Paulo já está na chance dupla, espero aí que a gente, São Paulo, né, vença a partida ou empate, para a gente conseguir mais um green. Então, fechamos aí a segunda. Vamos para a terça. O que eu separei para essa terça-feira? Uma grade aí com mais, até contar junto com vocês aqui, acho que eram 5, migrou para 6 jogos, ficou 2, 4, ficaram 6 jogos, isso aí. Vai ser uma grade aí com 6 jogos, a meu ver são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vou comentar até um primeiro aqui, pulando uma linha, tá, o jogo da Liga dos Campeões, que é o jogo do Valência contra o Real Oviedo. Não vou falar novamente, só vou comentar o que a gente vai buscar, que era o jogo da segunda. A gente vai trabalhar aqui com Valência na chance dupla, tá? Só para relembrar aí a galera aí que veio buscar aqui na segunda-feira algo para operar. Então o jogo pulou para terça. Então vamos comentar os outros jogos. O primeiro que eu separei, 1h45 da tarde, jogo aí do Kairat Almaty enfrentando o Real Madrid. A equipe aí da casa, do Cazaquistão, Real Madrid já mais conhecido, da Espanha. Vamos dar uma olhada. No momento, o Real Madrid, equipe visitante, é a 13ª colocada. A equipe da casa aí, o Kairat, no momento é a 34ª. Momento da equipe da casa. Nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem aí de um empate resolvido após as penalidades, vem de uma derrota e 3 vitórias. E eu tenho o Real Madrid, que nos últimos 5 vem de 4 vitórias e uma derrota agora mais recente aí pelo Atlético de Madrid, né? Não existe confronto direto entre essas duas equipes. O que eu venho buscar aqui? Apesar do Real Madrid estar jogando fora de casa, vou comprar essa vitória. É uma equipe muito melhor tecnicamente. O bilhete está esmagado por uma base de 1.10, mas eu vou deixar aqui o Real Madrid para vencer a sua partida como bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, ainda na Liga dos Campeões, separei mais 2 jogos aqui pra gente operar às 4 horas da tarde. O primeiro é o jogo do Chelsea da Inglaterra enfrentando o Benfica de Portugal. Vamos dar uma olhada na liga. No momento aí, o Benfica é o 24º colocado e o Chelsea no momento é o 28º. Momento do Chelsea. Nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de uma vitória, um empate, 3 derrotas. E eu tenho o Benfica, que nos últimos 5 vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, resolvido após a prorrogação. Tenho aqui 3 vitórias do Chelsea. O que eu vou buscar nessa partida? Eu não vejo o Chelsea aqui perdendo esse jogo dentro dos seus domínios, no máximo empatando. Vai estar pagando por uma base aí de 1.19. Eu vou deixar o Chelsea na chance dupla como bilhete para esse jogo. Próximo jogo, também mesmo horário, 4 horas da tarde, jogo do Pafos enfrentando o Bayern de Munique. O Pafos é uma equipe menos conhecida, equipe do Chipre, enfrentando o Bayern de Munique aí da Alemanha. O Bayern aqui no momento é o 6º colocado aí da liga, está enfrentando aí o Pafos que no momento é o 21º. Momento aí da equipe do Pafos. Nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de uma derrota, um empate, 3 vitórias. E eu tenho o Bayern de Munique, que nos últimos 5 vem numa sequência incrível de 5 vitórias. Não existe confronto direto entre essas duas equipes. A mesma linha do jogo do Real Madrid. Aqui são equipes aí de quilates diferentes. Mesmo jogando fora de casa, vou comprar essa vitória do Bayern. Tá pagando por uma base de 1.13. Eu vou deixar como bilhete para esse jogo. Vamos lá. Próximo jogo, vamos sair agora aí da Liga dos Campeões, vamos para os Estados Unidos, para a MSL aí, às 8h30 da noite. Jogo que eu separei, da Inter Miami enfrentando o Chicago Fire. Vamos dar uma olhada. No momento, as duas equipes na Liga da Confederação Leste são 4º colocada, a equipe da Inter Miami, e 9ª colocada, a equipe do Chicago.
Momento Inter Miami. Nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. E eu tenho o Chicago Fire que nos últimos 5 vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, 2 vitórias para cada lado, 2 para o Chicago, 2 para o Inter Miami. O que eu gosto de buscar aqui? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de gol e meio em 4, e nesses 4, inclusive, batendo ambas. Nos últimos 5 jogos do Chicago Fire, cumpriu essa linha de mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos do Inter Miami, cumpriu essa linha aí de mais de gol e meio também em todos. Bilhete para essa partida, vamos dar uma olhada. Vai estar pagando aí por uma base de 1.12. Tá esmagado? Tá. Bruno, quero buscar algo melhor aqui. Quem quiser buscar um gol e meio na partida, tem muito valor. Porém, olhando para uma outra análise aqui, quem quiser buscar também um ambas marcam, tem muito valor e eu vou deixar como bilhete para esse jogo. Tá pagando por uma base de 1.40, um bilhete melhor vai ser o bilhetinho para esse jogo. Por quê? Como eu mencionei aqui, tem um histórico aí, né? Não só do confronto entre essas duas equipes, como o momento atual entre elas aqui. E eu acredito aí que a gente consiga ver 2 golzinhos. Geralmente o Inter Miami ou começa perdendo os seus jogos e consegue a virada, ou começa até vencendo e do nada sofre um golzinho. Tem muita chance aqui de a gente conseguir ver um ambas nessa partida. Próximo jogo para a gente encerrar, vamos para o Brasileirão aí, às 9h30 da noite, jogo do Atlético Mineiro enfrentando o Juventude. Vamos dar uma olhada aí, as equipes estão na segunda parte da tabela, né? O Atlético Mineiro é o 14º, o Juventude aí no momento é o primeiro dentro da zona do rebaixamento, 17º. Momento do Atlético Mineiro, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 empates, uma derrota e 2 vitórias. E eu tenho o Juventude que nos últimos 5 jogos vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, uma vitória do Juventude e 3 vitórias do Atlético Mineiro. O que eu venho buscar nessa partida? Vou comprar aqui uma chance dupla a favor do Atlético Mineiro. Não vejo aqui perdendo essa partida no máximo empatando. Tá pagando por uma base aí de 1.15. Eu vou deixar o Atlético Mineiro na chance dupla como bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separado nossa grade aí para nossa terça-feira. Deus quiser, vai ser uma terça-feira de vitórias aí, não só nossos após, mas todos os nossos projetos. Mais uma vez, eu só venho aqui agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Peço desculpa até pela hora do vídeo, tá? Como eu tô querendo voltar aqui com aquela assistência de gravar vídeo, passar a leitura dos jogos, tudo direitinho. Eu cheguei do trabalho aqui, tomei um banho, a primeira coisa que eu fiz foi parar para poder gravar aqui os jogos que eu já havia separado. Vou tentar até adiantar a grade de amanhã, que eu já tô estudando aqui, já estava praticamente pronto, só vou dar uma última análise aqui, ainda vou tentar gravar hoje para o vídeo sair um pouco mais cedo amanhã, tá? Aquela nossa sempre metodologia. Agradeço aí pelo sempre estarem aqui comigo aqui, por entenderem que é um trabalho honesto, que dia após dia aqui a gente vem tentando buscar as melhores formas de obter lucros com os estudos aqui de forma séria, tá bom? Sei que muitas vezes o bilhete, Bruno, o bilhete está pagando 1.30, 1.20, mas monta uma duplinha, vai devagarzinho, entender que é dia após dia. Aposta esportiva, eu falo aqui todos os dias, eu não vendo sonhos, eu falo que ninguém vai ficar rico no primeiro dia, mas que dia após dia dá pra gente poder fazer um lucro, entendendo que é ao longo prazo, nada você não vai plantar você fala pra você vai plantar uma árvore, ela já vai ficar ali grande, não, você vai semear ela, você vai regar, você vai trabalhar em cima dela e aí sim ela vai se tornar grande, você vai colher o fruto em cima disso. Então nunca esqueça disso, tá? Então, mais uma vez aí, um grande abraço no coração de cada um de vocês. Eu deixo um grande abraço aí a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.